Atos dos Apóstolos 28, versículo de número 1. Amém, queridos? Diz assim o texto: E havendo escapado, então, souberam que a ilha chamava Malta, e os bárbaros usaram conosco não pouca humanidade, porque acendendo uma grande fogueira, nos recolheram a todos por causa da chuva que caíra, e por causa do frio. Havendo Paulo ajuntado uma quantidade de gravetos e pondo-os no fogo, uma víbora, fugindo do calor, lhe mordeu a mão. E os bárbaros, vendo-lhe a víbora pendurada na mão, diziam uns aos outros: Certamente este homem é homicida, visto como, escapando do mar, a justiça não o deixa viver. Mas, sacudindo ele a víbora no fogo, não sofreu nenhum mal. E eles esperavam que viesse inchar ou cair morto de repente. Mas, tendo esperado já muito e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando de parecer, diziam que era um Deus. Ali, próximo daquele lugar, havia umas terras que pertencia o principal da ilha, por nome Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. E aconteceu estar de cama, enfermo de febre e de desinteria, o pai de Públio, que Paulo foi ver, e havendo orado, pôs as mãos sobre ele e o curou. Feito isto, vieram também ter com eles os demais da ilha que tinham as enfermidades e sararam, os quais nos distinguiram também como muitas honras. Assim, quando embarcamos, nos preservaram das coisas necessárias. Amém? Pode se assentar dando glória a Deus, aleluia, dizendo que Deus é bom, aleluia. Irmãos, eu creio que a maioria da igreja conhece o apóstolo Paulo. É um dos apóstolos que mais escreveu. Eu acredito que é um dos que mais sofreu, né, por amor a Cristo. Foi um perverso antes de Cristo e depois foi um amado de Cristo. E um amor, eu acredito que ele tinha um amor imenso por Cristo. E falar do apóstolo Paulo, né, falar da grandeza desse ministério, é algo que todas as vezes que eu leio, eu começo a julgar a mim mesma, como alguém, né, que carrega o nome de Cristo, que leva o amor de Cristo. E eu acredito que eu não chego nem na beirada da unha do apóstolo Paulo, de tantos benefícios que ele trouxe para o reino. E ele foi um desbravador do cristianismo. E falando do apóstolo Paulo, hoje eu estava, né, com alguns afazeres, e veio isso na minha mente, veio essa mensagem. E lembrando dela, meu coração se encheu de alegria. E todas as vezes que eu começo a ler ela, Deus sempre revela algo lindo para mim. E hoje não vai ser diferente. E eu coloquei um tema hoje: como nós reagimos quando as serpentes têm nos picado. Quais são as nossas reações quando somos picados pelas serpentes? E Deus falou muito comigo como que é a reação dos meus filhos quando a serpente pica. Primeiro eu quero que vocês entendam que quando nós estamos lendo o texto da palavra do apóstolo Paulo, esse homem ele estava preso, e ele estava preso em Cesareia. E o pecado e o mal deste homem era pregar, falar do amor de Jesus. A igreja de Cristo começou a crescer porque o apóstolo Paulo ele começou a desbravar. E aí, por ele desbravar isso tudo, ele incomodava muitas pessoas. E a palavra do Senhor vai dizer que agora Paulo está preso. E tem 2 homens que estão apavorados com Paulo. E eles conversam entre eles, 2 homens grandes de Roma. Mas eles estão maravilhados com todas as palavras que Paulo está declarando. Só que infelizmente eles já não podiam fazer mais nada por Paulo, porque já tinham chegado até o maioral, já tinha chegado até César, tudo aquilo que o Paulo havia cometido. Então, para vocês entenderem um pouco, são os próprios, né, eram os próprios judeus que começaram a perseguir Paulo por conta de Cristo. Ou seja, eles já tinham pego Cristo
E eles já tinham crucificado Cristo, e agora o que eles queriam era acabar com esse cristianismo. Então Paulo agora, ele é entregue para Roma. Só que Paulo, ele é um prisioneiro, e a única coisa que Paulo tem que fazer é obedecer aquilo que Deus está permitindo, ou seja, uma vontade permissiva de Deus. Talvez você vai dizer assim, pastora, parece uma loucura. Alguém que está vivendo para Deus, porque eu e você nós temos esse conceito de que viver em Deus é viver somente uma vida mansa, né? Vem para Cristo. Gente, quando alguém dizer para você, vem para Cristo, porque a tua vida vai mudar, isso você pode ter certeza. Você vai ter alegria até nos momentos difíceis, se realmente você for um bom cristão. Se realmente você viver uma vida de um cristão de verdade. Porque eu não consigo entender a alegria que Paulo tinha em tanto sofrimento na vida dele. Ele encontrava motivo para adorar a Deus, para orar, para buscar o Senhor, e era muito íntimo de Cristo. Então somente quem é muito íntimo de Cristo, ele vai aguentar o processo do seu ministério, da sua chamada. Agora Paulo, ele está sofrendo algumas coisas, e parece até que o céu está sendo injusto com Paulo. Alguém que está ganhando, não, irmãos. Primeiro eu quero que você entenda que o Senhor, ele ama a humanidade. E de alguma forma, Paulo, ele precisa em alguns lugares que somente sozinho, com as suas próprias pernas, ele não conseguiria ir. Existem lugares que eu e você temos que ir, que muitas vezes nós não vamos pela nossa própria vontade, mas nós iremos pela vontade de Deus. Então quantas vezes, todas as vezes eu digo que quando eu vou em algum hospital, que eu vou passar por algum momento no hospital que eu tenho que ir, eu tenho certeza que Deus está me levando lá dentro. Independente se eu estou com a enfermidade ou se independente eu estou levando alguém com a enfermidade. Se eu estou naquele lugar é porque Deus tem um propósito naquele lugar através da minha vida. E todas as vezes que eu estou no hospital eu digo, Deus, eu estou aqui por um propósito, eu sei. Irmãos, eu estou ali ajudando o pessoal ali da Defesa Civil, e eu não estou ali sem um propósito, eu estou ali por um propósito. Deus já falou para mim qual é o propósito. E quando Deus falou comigo o meu propósito de estar ali, eu fiquei maravilhada, porque eu tenho certeza que Deus nos direciona para um propósito, amém? Tudo que eu e você estamos fazendo no reino de Deus, nós estamos fazendo por um propósito. Todas as provações que nós estamos enfrentando para um propósito. E Paulo, ele nunca deixou de entender isso. Por mais difícil que a vida dele estivesse, por mais sofrimento que ele estivesse passando, Paulo, ele era consolado através do Espírito de Deus, e Deus estava ali acalentando o coração de Paulo. Irmãos, eu fico pensando que uma pessoa que sofre tanto, geralmente ela começa a questionar Deus a respeito das coisas, já viu? Ai, Deus, eu não aguento mais tanto sofrimento na minha vida. Ai, Deus, eu não aguento mais passar por tudo isso. Mas calma, o apóstolo Paulo jamais ele dizia isso. Ele estava dizendo, Deus, a minha vida eu já considero como perca. Eu já perdi mesmo ela, agora eu estou vivendo a vida do Senhor em mim. Então aquilo que eu quero eu já não quero mais, agora eu quero só aquilo que o Senhor quer. E se o Senhor quer que eu passe por isso, está tudo certo, que seja feita a sua vontade. E acabou. Que lindo isso, né? Agora a palavra do Senhor vai dizer que Paulo, então, ele está preso. E ele sai de Cesareia, irmãos. E ele vai para Roma, e ele tem que ir para um outro lugar. Ele tem que chegar em Roma. Só que a palavra do Senhor vai dizer que eles tinham que ir de navio, de barco. E agora está com eles, eu até anotei aqui, 276 pessoas dentro daquele navio. Isso quer dizer os marinheiros, toda a tripulação e todos os tripulantes, e também todos os presos que estariam sendo levados, né, da prisão aqui de Cesareia até chegar em Roma. Só que no meio do caminho acontece uma grande tempestade. O vento começou a soprar contrário. Paulo estava dentro do barco, e toda uma pessoa que tem o Cristo, irmãos, automaticamente ele é um intercessor dentro de qualquer lugar. Eu não sei se você viaja intercedendo na viagem. Quando eu vou viajar, parece meio que uma velha que fica resmungando. Já viu? Porque o intercessor, ele resmunga, já viu? Eu não sei se você anda resmungando pela rua. Eu não sei se você resmunga dentro da sua casa. Mas é porque os intercessores, eles começam a resmungar com Deus. Ou seja, nós não estamos brigando. Nós estamos orando de uma forma em que nós não queremos que o ambiente, né, que as pessoas ficam notando a nossa maneira de agir. Mas eu estou ali conversando com Deus, e o pastorando disse, então, não sei o que, amém. Eu estou conversando no pastorando. Mas daqui a pouco eu falo, Jesus, nos guarda, nos livra, nos protege, Senhor. Em nome de Jesus, dê uma viagem de vitória, dê uma viagem de bênção. Eu já orei antes de sair da minha casa, mas eu começo a interceder, porque eu sei que Satanás é astuto, e de alguma forma ele pode armar alguma coisa contra nós. Eu vou dizendo, Deus, livra de todo perigo, de todo mal.
mal, Senhor. Guarda a mão do pastor, ó Deus, que seja as suas mãos. E daqui a pouco a gente vai. Dentro da minha casa eu tô, Deus, o Tiago já foi para a escola. Hoje de manhã é assim, Deus, o Tiago já foi para a escola. O Felipe ainda está dormindo. Ó Deus, guarda o Tiago lá na escola, Senhor. Em nome de Jesus, cuida dele. Daqui a pouco eu tô, Senhor, guarda o Felipe. Em nome de Jesus, que daqui a pouco vai levantar. Cuida dele, Senhor. Dá um dia abençoado para os meus filhos. Deus, abençoe lá a empresa do pastor. Eu fico assim. Dentro da loja fica assim, Deus abençoe essa loja, porque em todo tempo a gente está em comunhão com Deus. E o apóstolo Paulo não estava diferente, ele estava em oração. E todas as pessoas que têm um relacionamento com Deus, irmãos, essas pessoas eles falam sozinho dirigindo, eles falam sozinho pela estrada. Se tu vê um crente conhecer, não fala que ele está louco, porque ele não está louco, ele está falando com Deus. E se falar com Deus for loucura, então nós estamos tudo doido. Porque a vontade mesmo é de gritar. Mas já que não dá para gritar, a gente fala baixinho, para não perturbar os demais que estão viajando. E a gente vai resmungando. Eu imagino o apóstolo Paulo deitado, falando, Deus, está agitando demais o mar. As ondas estão muito altas. Guarda, Senhor, todos nós, protege todos nós. Senhor, quantas pessoas estão aqui, Senhor? Se o Senhor tem um propósito para a vida de cada uma dessas pessoas, guarda essas vidas, poupa essas vidas. Deus, o Senhor está aqui, eu sei que o Senhor está falando comigo, então, Senhor, guarda, protege. Eu imagino que o apóstolo Paulo ficava intercedendo por todas as pessoas que estavam lá dentro. E a palavra do Senhor vai dizer que Deus, ele se revela para Paulo lá dentro do barco e diz que ninguém daquele lugar vai se ferir, ou seja, ninguém vai sofrer dano nenhum. De maneira que Deus fala para ele que nem um fio de cabelo da cabeça de ninguém vai se perder, todo mundo vai viver. Só que Deus já revelou isso para Paulo antes mesmo deles sofrerem um naufrágio. A Bíblia vai dizer que daqui a pouco começa a se levantar a tempestade de uma forma em que vai batendo. E aí a Bíblia vai dizer que os marinheiros, eles já abrem mão, ou seja, já não tem mais esperança, nós não sabemos mais o que vamos fazer. Eles estão indo para Roma, mas Deus, ele no meio do caminho, Deus, ele permite que uma grande tempestade se levante. Porque Deus tem propósitos que eu e você não entendemos, mas ele tem. Tem muitos ventos soprando, irmãos, na nossa vida. Tem muitas tempestades levantando que não é o diabo que faz levantar. É o próprio Deus, porque Deus, ele quer que você dê uma pausa, uma parada em algum lugar para ele executar alguma coisa através da sua vida. Então não murmure, não reclama, continue orando, continue intercedendo, continue buscando, porque antes da tempestade, o Senhor já vai dizer para você o porquê. O apóstolo Paulo agora, ele já sabe o que vai acontecer. Quando todo mundo se desespera, o mar bate, agora um navio vai se afundar e todos os tripulantes desesperados. O apóstolo Paulo vai dizer, se acalmem todos, porque eu falei com o meu Senhor, e ele disse que ninguém vai morrer. Todos irão viver. E ele disse mais, que nem o fio de cabelo da cabeça de nós todos há de se perder. No meio do caminho, irmãos, sofreram naufrágios, muita chuva, muito frio, sem expectativa de nada. No meio do caminho tem uma ilha. Olha para o seu irmão e diz assim, no meio do caminho tem uma ilha. No meio do caminho tem um lugar que Deus quer que a gente pare. No meio do caminho existe um lugar onde o Senhor quer que a gente pare. Talvez você já esteja estacionado nessa ilha. Talvez você já está sofrendo, já sofreu um naufrágio, pastor. Agora eu já parei na ilha. E a gente não entende o propósito do que nós paramos na ilha. Primeiro que agora Paulo ele é prisioneiro. E quando ele olha, ele vê 276 homens intactos com ele, porque do jeito que Deus falou, Deus cumpriu. 276 homens de pé, morrendo de frio. O texto vai dizer que os bárbaros, quando a gente fala bárbaro, você acha o quê? Que são gente bonzinho? Tudo gente boa, gente fina. Olha para o seu irmão e diz assim, você nem entende, irmãos, mas até os bárbaros vai acender uma fogueira.
Até quem é bárbaro, irmão, vai ser bonzinho. Porque do jeito que Deus quer fazer, de onde a gente menos espera, é que vai vir o aquecimento, amém? E a palavra do Senhor vai dizer que então os bárbaros recebem eles, porque estava chovendo demais, e logo os bárbaros começaram a acender uma fogueira. E a palavra do Senhor vai dizer que ali eles começam a se aquecer, porque é muito frio. E de repente a palavra do Senhor vai dizer que Paulo, porque irmãos, todo líder, ele é braçal, ele trabalha, todo líder tem que estar mexendo. E o apóstolo Paulo, então ele vai, a palavra do Senhor vai dizer que ele junta um monte de graveto, de lenha. E quando ele junta, no meio daqueles gravetos, ele não imaginou que tinha uma víbora. E quando ele vai lançar no fogo os gravetos, a víbora, ela foge, porque ela não suporta o fogo. Só que antes dela fugir, ela pica o apóstolo Paulo. E eu imagino que o texto vai dizer que ela só não pica e sai, mas diz que os bárbaros olham e vê a serpente pendurada. Então ela picou e ficou. Só que quando ele lançou no calor do fogo, ela não suportou. E ela desceu, e a Bíblia diz que ela fugiu e se escondeu. Quando nós estamos vivendo o propósito de Deus, quando eu e você muitas vezes estamos vivendo nessa caminhada, nós vamos sofrer alguns naufrágios em algumas áreas da nossa vida. E além de tudo isso, irmãos, ainda nós seremos picados por alguma víbora. Você já foi picado por alguma víbora? O apóstolo Paulo não era o apóstolo de Cristo? Fala aí. Era, não era? Ele não estava fazendo a vontade de Deus? Estava. Ele não era o intercessor, não estava orando com Deus? Estava. E por que Deus permitiu que a víbora o picasse? Tem víbora que o Senhor permite que nos pique. Você não é crente? Você não está na igreja? Você não é intercessor? Você não é amor de Cristo? Você não é o amor de Cristo, o amor de Deus? Nós somos o amor de Deus. E por que Deus então permite que as víboras venham nos picar? Porque Deus, Ele quer saber quais são as nossas reações quando as víboras têm nos picado. E tem víbora que pica, irmãos, em várias áreas da nossa vida. Em algumas áreas da nossa vida, Satanás tem picado. Algumas áreas da nossa vida, irmãos, tem uma mordida de uma serpente. Mas Deus está querendo saber quais serão as nossas reações diante disso. E algumas pessoas, prestam bem atenção, e a picada ela foi visível, de forma que os bárbaros olhavam e diziam assim: de certo esse aí está amaldiçoado, de certo esse aí é um homicida. Está no texto. Se ele é um homicida, ele escapou lá da tempestade. Mas aqui ele não escapa, porque aqui na ilha tem o quê? A justiça. Sabe qual é a justiça? Uma deusa que os bárbaros adoravam, chamada Dike, a deusa da justiça. Quando eles dizem, porque lá ele escapou, mas da justiça ele não há de escapar. Tem pessoas olhando para a minha vida e para a sua vida e estão visivelmente vendo algumas picadas, minha e sua. E as pessoas estão dizendo assim: ele já escapou de muitas coisas, mas dessa ele não vai escapar. Deus está dizendo: existem pessoas que já estão vendo as suas picadas, mas elas querem saber como você vai reagir diante dessas picadas. O apóstolo Paulo, ele foi picado, irmãos. Ele sentiu a dor da picada, sim ou não? Sentiu. Mas ele continuou como se nada tivesse acontecido. Ou seja, Satanás, ele vai nos picar. Nós vamos sentir a dor da picada. Mas o Senhor está querendo saber como nós vamos reagir diante disso. Existem pessoas que são picadas e elas começam a dizer: não aguento mais. Existem pessoas que em alguma área da sua vida financeira, ou vida
conjugal, com seus filhos, em alguma área da vida, no trabalho, irmão, estão sendo picadas, e as pessoas estão olhando para você, esperando você fracassar, e as pessoas estão olhando para você, esperando você morrer. Assim estavam eles na ilha. A palavra do Senhor vai dizer que os bárbaros olhavam e esperavam ele inchar, olhavam para ele, ele vai inchar, ele vai babar, de alguma forma este homem vai morrer. Existem pessoas que estão olhando a picada e dizendo: não vai aguentar. Você está até chorando, irmãos, porque está até doendo, mas você está continuando como se nada tivesse acontecendo. A diferença, irmãos, é que Deus, Ele está olhando para você e está dizendo: eu permiti a picada, eu deixei que a serpente te picasse, só para as pessoas olhar para você e dizer: ela não vai conseguir, ele não vai mais andar, ele vai parar, ele não vai aguentar, ele vai morrer. Mas mal eles sabem que você já pegou a sua Bíblia na terça-feira, ainda picado, ainda doendo. Você veio para um culto na terça-feira e Deus está dizendo: está aí o meu filho, está aí a minha filha. Ainda que nos pique, continuamos andando. Paulo fez como se nada tivesse acontecido. E era engraçado que eles esperavam uma reação de Paulo. Ou seja, ai. Ele fez o quê? Sacudiu no fogo. Olha para o seu irmão e diz assim: ela pode até picar, mas ela vai ter que ir embora. Diga: porque ela não consegue ficar próximo do fogo. Irmão, não consegue. Ela vem assim rastejando, ela pica, mas não consegue ficar. Sabe por quê? Porque a palavra do Senhor vai dizer que Deus é fogo, e é fogo consumidor, e nenhuma praga, nenhuma maldição, nenhuma serpente, nada pode ficar, irmãos, de pé diante de nós. Ainda que as serpentes venham, ainda que Satanás ele venha, e Deus, Ele olha para mim, para você, e Ele fica só esperando uma reação. E Deus nessa noite está dizendo: se a serpente está te picando, continue caminhando como se nada tivesse acontecido. Se na tua vida nada está dando certo, continue caminhando como se nada tivesse acontecendo. Se aquilo que você deseja não chegou, continue caminhando como se já tivesse chego. Se as pessoas estão falando mal de ti, continue caminhando, irmão. Se as víboras estão te picando, continue caminhando, irmão. Com dinheiro, sem dinheiro, com saúde, sem saúde, chorando, gemendo, continue caminhando. Ou seja, a minha postura determina o que Deus vai fazer aqui. A minha postura diante da situação vai determinar o que Deus vai fazer. Se eu não tenho fé suficiente, realmente aquilo que aconteceu, a picada, vai provocar em mim algo. Você já viu isso, irmãos? Tem pessoa que faz tempestade e acaba destruindo tudo. Paulo simplesmente pensava: primeiro que eu sou Paulo, apóstolo de Cristo, e se a serpente me picou, Deus tem propósito até na picada da serpente. É difícil entender, mas é. Os bárbaros começam a olhar para Paulo, e passa-se horas, a Bíblia vai dizer. Passa-se algumas horas, sabe o que Paulo está fazendo? Se aquecendo. O Paulo está conversando com todo mundo, com a dor da picada, mas continua conversando. Eu imagino que alguém disse assim para ele: Paulo, você está bem? Ele disse: eu nunca estive tão bem. Você está bem mesmo? Não precisa abrir, eu vou abrir para vocês. E Marcos, capítulo de número 16. No versículo de número 17.
Estes sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão os demônios. Falarão novas línguas. Pegarão nas serpentes. E se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Mas os sinais seguirão a quem crê. Olha o seu irmão dizer assim: você crê? Você crê, então por que a hora que a serpente te pica você reclama? Você crê, então por que a hora que a serpente te pica você murmura, você fica questionando? Deixa que a serpente pique, irmão. Só os sinais seguirão aos que crê. Paulo, sabendo disso, disse o quê? Eu jamais vou reclamar. Tá doendo? Tá nada. Você está bem? Tô. Passa 1, 2, 3, 4 horas, o povo olhando e dizendo: olha, não é por nada não, mas nem a deusa da justiça tem a capacidade de tirar a vida deste homem. Porque aquilo que eles nos rotulam de alguma coisa, né? As pessoas que nos rotulam, vai ser elas que vão vir. Elas que virão. Olharam e viram que nada aconteceu. Que aí olharam para Paulo e agora já não viam mais o Paulo, um maligno. Já não via mais Paulo amaldiçoado. Já não viam mais Paulo, irmãos, o homicida. Olhavam e já via um Paulo, um Deus. Ou seja, toda essa tribulação aconteceu na tua vida e você está intacto. Tem pessoas que vão olhar para você e vai dizer: meu Deus, aconteceu tanta tragédia na vida dessa pessoa, na casa dela, na família dela, está lá intacta. Ela está rindo, ela está celebrando, ela está lá alegrando. Você vai na casa dela, só ouve Cassiane, ela está varrendo a casa com a Cassiane, lembra? Está nos 500 graus de puro fogo, santo e poder, o pau torando na nossa vida e a gente cantando. Satanás picando e a gente cantando. Satanás picando e a gente dançando. Satanás picando e a gente cantando. Satanás picando e a gente celebrando. Satanás está picando e a gente vivo. E todo mundo está olhando e dizendo: como é que aguenta? Tem alguma coisa diferente. Aguenta firme, irmão, porque as pessoas vão ver a glória de Deus sobre a sua vida. Aguenta mais um pouco, irmão. Não reclama das picadas, não. Deus tem um propósito para tudo. Não morreu. Aí o cara olha e diz assim, o chefe da aldeia olha para Paulo e vai dizer: vem cá, cara, hoje você vai dormir num lugar especial. Uau. Depois da tempestade vem a bonança. Pode dar um glória, irmão? Você crê nisso? Depois da tempestade vem. Aí Paulo vai dizer, ele vai olhar para Paulo e vai dizer: vem cá, hoje você vai lá para minha casa. O nome do cara é Públio. Você vai lá na minha casa hoje, que hoje você vai descansar lá. Só que a Bíblia vai dizer que quando Paulo chega na casa de Públio, o pai dele se encontra doente. Está em febre e ele está com desinteria, ou seja, ele estava com diarreia. E aquilo para ele era horrível. Que a Bíblia vai dizer que quando Paulo chega, Paulo ele olha ele doente, ninguém pediu nada para Paulo. Mas a Bíblia diz que Paulo colocou as mãos sobre o pai dele e o pai dele foi curado. Você não está entendendo, irmão? Só quem consegue viver o processo é que vai ver as maravilhas de Deus. Está doendo aí, mas espera só um pouquinho, que todos verão a glória de Deus sobre a tua vida. E você vai ser aquela pessoa que vai ganhar almas por conta do teu testemunho. Você vai ser aquela pessoa, irmãos, que vai ser como um imã. As pessoas querem estar onde você está. As pessoas querem viver o Deus que você tem. As pessoas olham para você e estão dizendo: ele tem pouco, tem menos do que eu e é mais feliz do que eu. Eu quero aquilo que ele tem. Tem pessoas que vai vir para Jesus por conta do teu testemunho, por conta da tua vida. A aldeia fica sabendo. E começam as pessoas a vir. Começaram pessoas a se aproximar, os doentes, e a Bíblia vai dizer que Paulo os curava. Ou seja, uma pessoa que estava presa, sofreu um naufrágio, foi picado por uma cobra, é desgraça demais para alguém ou não é?
Aí a gente olha para Deus e diz: Deus é muito para mim. E Deus está dizendo: calma. Não desista. Calma. A cobra te picou, eu quero saber como é que você vai reagir agora. Porque é da forma que você vai reagir, o meu nome será glorificado. Se você deixar o veneno entrar, ele vai te consumir. Mas se você permanecer fiel a mim, pode ter certeza que praga alguma, veneno nenhum vai chegar até você. E o meu nome será glorificado na tua prova. Tem gente que dá muita importância para problema. Pastora, mas o problema não tem importância? Para mim não, ele é problema. Tem gente que não dorme por conta do problema. Por quê? Porque foi picado e está sentindo a picada, está sentindo o veneno. E Deus está dizendo, irmãos, que os sinais seguirão a quem crê. Então Deus está dizendo assim: pare de reclamar e começa a crer. Porque os meus sinais vão seguir aqueles que crêem. E por conta disso, Deus começou a mostrar os seus sinais na ilha de Malta, onde existia uma deusa. E Deus estava dizendo: a Deus de quê? Porque nessa aldeia quem será glorificado agora sou eu. A Deus de que, sabe o que Deus está dizendo? Deus está dizendo que existe muitas casas, muitos lugares, irmãos, que existe outros deuses, que existe adoração a outros. E Deus está dizendo: eu quero te levar para lá. O teu sofrimento vai produzir algo de bom para o reino. Quando o apóstolo Paulo agora começa a pregar, a Bíblia vai dizer que ele ganha a aldeia. A ilha toda se prostra diante de Deus, reconhecendo Deus na vida de Paulo. E a Bíblia vai dizer assim que, olha para o seu irmão e diz assim: agora que veio o melhor. Aqueles homens então começaram a ajudá-los. E a Bíblia vai dizer que eles supriram todas as necessidades dos tripulantes. Ou seja, você vai para o seu lugar de destino. A ilha era só uma pausa. Olha para o seu irmão e diz assim: você vai ter que dar uma pausa na sua caminhada. Vai chegar em lugares onde Deus quer que você pare. E quando você parar, aproveita aquele momento. Não deixe de falar do nome de Deus. Não deixa de falar do Senhor. Olha para o seu irmão e diz assim: e daí? Está doendo, irmão? As picadas estão doendo? Mas não é a dor que o Senhor quer saber. Quais são as nossas reações? Quais são as nossas atitudes? Olha hoje para o céu e diz: Deus, ainda que esteja doendo, eu vou prosseguir fiel em oração. Porque só quem ora sabe por que está passando isso. Só quem ora sabe que é um processo. Só quem ora sabe que é a permissão de Deus. Irmãos, não tem como não saber. Tem coisas que eu olho e falo: Deus está permitindo. Vamos glorificar na prova, vamos. Vamos adorar Deus na nossa luta, vamos. Vamos glorificar Deus nesse momento em que você está passando, vamos. Porque este momento é só momento. Existem pessoas olhando e está dizendo: vai parar, vai morrer, não vai aguentar. E aí Deus começa a levantar você. E as pessoas vão dizer: já passou hora, já passou dia, já passou mês. Não desiste, continua caminhando, continua alegre. Não consegue expressar a dor ainda que esteja doendo. Não expresse a sua dor. Não expresse. Quantas vezes vocês olharam para mim e me viram triste? Quantas vezes vocês me viram reclamar, murmurar e chorar por conta de luta? Você acha que não dói? Dói. Olha que o seu irmão diz assim: aprenda a lidar com a dor. Tem gente que posta tudo, né? Posta dor. Irmão, o que você quer? Like? Você passa vergonha, você escandaliza o reino. Posta suas vitórias.
Posta as suas conquistas. Posta que Jesus é na sua vida. Posta algo que vai na vida de alguém surtir algum efeito. Se não for surtir, guarda para ti. Hoje eu acordei com o pé esquerdo. Hoje eu acordei com dor de cabeça. Hoje eu estou... Tem hora que eu olho umas coisas, né, que eu fico, Deus da glória. Gente, escuta, treina, tá aqui em tudo, mas não aprende. A sua vida tem que ser para a glória de Deus. Se não for para a glória de Deus, nós estamos perdendo tempo. Amém? Olha para o seu irmão e diz assim: quando a serpente vier, diga assim, sacode ela. Irmãos, e não é em qualquer lugar, é onde? Na fogueira. Sabe como a gente sacode a serpente na fogueira? Sabe? Cheio de luta e de prova. A casa está só pela misericórdia. Faz um coque na cabeça as mulheradas. Sabe aquelas, como se diz? Quando eu estou lá, quando eu estou em casa, irmãos, eu pareço uma lavadeira. Quem me olha aqui, não reconhece eu lá. Porque nem eu me reconheço. Aí os cachorros lavando tudo, né? A gente coloca lá. Só que tem inspiração, irmão, você limpa a casa sem música? Hã? Não dá. Não dá, bate a leseira, a gente senta, fica 2 minutos sentado, 10 minutos de pé, pega o telefone, passa meia hora. E eu já tenho uma caixa de somzão bem assim, ó. Lá na minha cozinha, que é via Bluetooth. Já coloco lá e ligo no Spotify. O que a senhora escuta, pastor? Só louvor antigo. Só louvor antigo, irmãos. Só. Eu digo, pois é hoje que o trem vai pegar fogo aqui. Aí a serpente está sendo lançada onde? Não aguenta, irmão. Serpente não aguenta a glória. Serpente não aguenta o fogo do Senhor. Serpente não suporta. A serpente quer picar e a gente vai... Paulo não lançou em qualquer lugar. Paulo falou, eu vou lançar a serpente no fogo, porque no fogo ela não suporta. E quando a serpente não suporta, ela bate em retirada. Pode até ficar dor, mas o dano não vai ficar. Em o nome de Jesus, pega a sua vassoura, põe o coque na sua cabeça. Pode ser o pijama que você acordou mesmo. Jesus não está nem aí para a nossa aparência. Graças a Deus. Eu acho que ele está aí sim. Porque o povo feio antes de Cristo. Não é? Aí Jesus olha e fala, tá feio, vou ajeitar. Pega uma foto sua antes de Cristo. Pega, irmão. Só a capa da gaita. O povo feio. Então ouça o que eu vou dizer, até sua beleza veio do céu. Não é, irmão? Aí coloca lá no 60. O meu volume vai até o 60. Coloco no 60. E começo a ouvir 500 graus de puro fogo santo e poder. E deste lado tem poder, deste lado tem vitória. Aqui na frente tem irmão, sendo batizado e dando glória. Ali no meio fogo cai e já começa a chorar. Sei você chora, já chorei. Aí eu paro quando eu choro. Oh Jesus, o Senhor é maravilhoso, toma este ambiente. Vem mesmo, Jesus, eu preciso do Senhor, entra na minha vida. Aí já peço perdão. Aí tem demônio que fica num ambiente desse, irmão? Fala pra mim se tem serpente que fica num ambiente desse. Onde é que tu tá lançando as serpentes da sua vida? Lance-a no fogo, irmão. Quando ela vier contra você, lance-a no fogo. Mas não é qualquer fogo não, é o fogo do Espírito mesmo. Em nome de Jesus. Se coloque de pé, irmãos, em nome de Jesus.
corre, foge. Porque Satanás é astuto e maligno. É ou não é? Maligno, maligno, maligno. E eu quero que neste momento, em nome de Jesus, que você cante com todo o seu coração. Mas agora é lançar no fogo a serpente. Amém? Em nome de Jesus, vão lançar no fogo ela. Nenhuma serpente, irmãos, poderá resistir o poder de Deus. Em nome de Jesus, essa mesmo, Fabrício. Oh, aleluia. Qual é a área que ela tem, irmãos, ferido? Nessa noite, em nome de Jesus, todo mal vai ter que bater em retirada da sua vida. Porque há uma glória de Deus neste lugar, há uma fogueira neste lugar.